E a partir dos coânos, né, que é essa região aqui que a gente já viu, a gente tem a faringe. E a faringe ela tem três partes, né? Então tem a parte nasal, a parte oral da faringe e a parte laríngea da faringe, tá? Nessa parte oral, nasal, desculpem, o que nós temos aqui? A gente tem esse orifício aqui, ó, que nós chamamos de ósseo faríngeo da tuba auditiva, tá? Nós temos ainda essa pequena elevação, né, superiormente aqui a ele. Deixa para ver melhor aqui. Que é justamente essa daqui, ó. A gente chama de toro tubário. Tá? Então, ósseo faríngeo da tuba auditiva, toro tubário, tá? É como se fosse um C, né, envolvendo o ósseo. E cada perninha desse C aqui, né, ele tem uma projeção. Nós chamamos de pregas, tá? Então, por exemplo, aqui nós chamamos de prega salpingo-faríngea, tá? Que é essa. E aqui nós temos uma prega salpingo-palatina, né? Porque ela vem para palato mole. Então, essa aqui vai né, ela vai para a parede lateral da faringe, então salpingo-faríngea, tá? E posteriormente a essa prega, né, essa região aqui, ó, nós chamamos de recesso faríngeo, tá? E aqui, notem, nós temos um aglomerado de células que são células de defesa, né? Linfonodo. Então, nós chamamos aqui de tonsila faríngea, tá? Ela fica no teto da faringe, tá? E esses são os detalhes, né, que a gente observa aqui nessa parte, tá? E aí, indo agora para a região mais inferior, né, que seria o caminho natural para laringe, o que é que nós temos, né? Por exemplo, imaginem, né, que a peça está aqui. Eu vou retirar e a gente vai estudar aqui, ó. Então, essa região aqui, ó, a gente chama de ádito da laringe, né? Laringe é esse órgão aqui, tá? Que é o órgão fonador, tá? E aí nós temos alguns detalhes aqui, né? Mas, a princípio, né, vamos estudar o esqueleto cartilagíneo, né, dessa peça. E para isso, nós temos essa peça grande aqui, tá? Então, a laringe é formada basicamente por uma, duas, três, quatro, 5 cartilagens, tá? A maior delas, né, é a cartilagem tireoidea, que é essa daqui. E essa cartilagem, ela tem alguns detalhes, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, como a gente olha assim, ó, a lateral, né, essa parte aqui nós chamamos de lâmina, né, da cartilagem tireoidea, tá? E aí nós temos aqui as duas lâminas, né, direita e esquerda, e elas se unem aqui na linha mediana, tá? Então, quando elas se unem, observem que ela deixa aqui uma pequena elevação, né? E essa elevação nós chamamos de proeminência laríngea, tá? E aí, superiormente, nós temos uma incisura superior, né? Incisura tireoidea superior, e nós temos uma inferior, mas ela não é muito nítida, tá? E aí, caminhando mais para a lateral, observe que nós temos uma linha aqui, ó, que aqui nós chamamos de linha oblíqua, né, da cartilagem. E ela termina superiormente em um tubérculo. Então, tubérculo tireoideo superior, e aqui, ó, inferiormente, tubérculo tireoideo inferior. Aqui é o tireoide superior, tá? E na parte mais posterior, notem que tem duas projeções, tá? Então, corno superior da tireoide e corno inferior da cartilagem tireoidea, tá? E de detalhes, a gente só tem isso, tá? E aí, inferiormente, notem essa cartilagem aqui, ó. A gente vai caminhando para a posterior, ela se torna mais larga, tá? E é essa daqui. Então, essa cartilagem aqui, nós chamamos de cartilagem cricóidea, né? A cricóidea, ela tem uma região de arco, que é esse daqui, que é o mais anterior, e nós temos uma região de lâmina, que é essa daqui, que é a parte mais posterior, tá? Então, cartilagem cricóidea, tá? Superiormente aqui a elas, né, as duas, nós temos aqui as cartilagens aritenoideas, tá? Então, são duas, né, direita e esquerda.
Notem que no ápice delas, né, aqui, ó, essas duas regiões, nós temos duas cartilagens, que são as cartilagens corniculadas, né, que são essas duas, tá? E de cartilagem nós temos ainda, né, como funciona uma espécie de válvula, que é a cartilagem epiglote, né? Então essa aqui é a epiglote, tá? Que ela fica aqui nessa região. Então quando o alimento ele vai, né, ser deglutido, por exemplo, imagine aqui, ó, o alimento vem, né, joga ela para o inferior, fecha o hádito, como nós vimos, e o alimento ele passa aqui na parte posterior. E aí vai, claro, né, para a parte laríngea da faringe, depois do esôfago, tá? Então essas são as cartilagens, né, da laringe, tá? E aí chegando agora um pouco na laringe, né, para a gente ver alguns detalhes, a gente abre essa região aqui. Nós já vimos, por exemplo, cartilagem epiglote aqui, o hádito da laringe, que é essa abertura, tá? E entrando aqui, né, fazendo um corte sagital mediano, né, aqui, ó, fazendo um corte, a gente observa algumas partes dentro, né, dessa laringe. Então, por exemplo, notem aqui, ó, essa fenda, tá? Essa fenda aqui a gente chama de ventrículo da laringe, tá? Então, superiormente nós temos uma prega, a gente chama de prega vestibular. Inferiormente, outra prega, a gente chama de prega vocal, né, por causa da sua função. Superiormente à prega vestibular, nós temos o vestíbulo, né, da laringe. E inferiormente aqui a essa prega, nós temos uma região que nós chamamos de região infraglótica, que é essa região aqui, ó, tá? E aí, quando a gente fala de glote em si, seria a junção, na verdade, aqui, ó, das pregas vocais, né, direita e esquerda, e também das pregas vestibulares, né? Então, as quatro, né, elas formam uma região da glote. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de rima da glote, é o espaço entre uma prega vocal e outra, né? Se a gente juntasse aqui e conseguisse ver o interior, o que a gente está vendo, né, que se fosse aqui dentro, seria a rima da glote, né, o espaço entre uma região e outra. Então, por exemplo, quando o indivíduo tem edema de glote, né, basicamente essa região aqui que ela vai ficar inflamada, né? Então, inflama muito e pode fechar totalmente a glote. Daí, prejudica a respiração do indivíduo, claro, tá? Então, aqui nós temos, né, o interior dela, como nós já vimos agora. E aí nós temos também que essa laringe, ela é presa, né, fixa, tanto no ocioide, né, superiormente, quanto aqui, inferiormente, na traqueia. Então, por exemplo, nesse osso aqui, nós temos, né, no ióide, essa membrana aqui, ó. Nós chamamos de membrana tiroióidea, é o nome dela. E aí ela tem 12 reforços. Ela tem um reforço mais anterior e tem um reforço mais posterior, tá? Esse aqui, mais anterior, nós chamamos de ligamento tiroióideo mediano, né, que é justamente esse. E esse daqui nós chamamos de ligamento tiroióideo lateral. Laterais são dois, né? Direito e esquerdo. Tá? Mediano só tem um mesmo.